Olá, caros alunos, como vão? Tudo bem? Nós estamos aqui reunidos, nesse momento agora, para tratarmos sobre mais um assunto com vocês. No caso, agora nós iremos falar sobre a criação de valor, para o consumidor, para o cliente, e a organização de marketing nas organizações. Inicialmente, de forma introdutória, nós trazemos esse exemplo que nós lemos aqui agora para vocês. Você está em uma autoestrada e visualiza muitas barracas de venda de abacaxi. Você para, o vendedor te dá um pedaço muito doce de abacaxi para degustação. Você compra 3 abacaxis e quando vai comer em casa, eles estão azedos. E aí nós temos que isso é o resultado de uma transação comercial, de uma troca que foi acordada entre você e o vendedor de abacaxi. E aí fica o questionamento, ele foi honesto? Ou ele se utilizou da situação, do momento, do local em que você se encontrava? Será que você vai retornar para reclamar a ele? Será que você irá indicar esse vendedor, este ponto da estrada de venda de abacaxi para o seu cliente? Será que em algum outro momento da sua vida, enquanto consumidor ou enquanto empresa, você já passou por esse tipo de situação? Como que você lidou com ela? Até que ponto isso interfere positivamente ou negativamente na imagem que o cliente tem de uma empresa, na sua satisfação enquanto consumidor? Então, esses são alguns questionamentos que a gente pode fazer diante dessa situação e que refletem, infelizmente, uma situação cotidiana, corriqueira no ambiente das organizações. Então, a gente traz justamente essa discussão para hoje sobre o marketing de relacionamento. O que vem a ser esse marketing de relacionamento? E nós temos ainda uma ideia inicial de que esse marketing de relacionamento ele é uma postura em que a empresa reconhece a sua responsabilidade além da transação, até o momento da extração dos benefícios pelo consumidor. Então, esse marketing ele vai se voltar justamente para essa relação mais próxima entre a empresa e o consumidor. Como que está esse relacionamento? Até que ponto a empresa ela está tendo um bom relacionamento com os seus clientes, com os seus consumidores? Até que ponto os clientes eles estão satisfeitos não só com os produtos e com os serviços que a empresa tem comercializado com ele, mas também com a forma como ele é tratado por essa empresa. Então, a gente observa que, de um lado, nós temos os benefícios que esse marketing de relacionamento ele pode trazer para a empresa, e do outro, nós temos os benefícios que ele pode trazer para o cliente. Aí nós começamos a perceber uma relação de ganha-ganha, em que a empresa ganha e em que o cliente também ganha. Então, essa é justamente a benefício que o marketing de relacionamento ele procura trazer quando bem executado pela empresa. Então, nesse sentido, a gente percebe que o marketing de relacionamento ele deve procurar entender claramente quem são os seus clientes. Esse é o primeiro ponto, é um ponto crucial. Entender quem é o meu cliente, ter essa percepção dentro do universo possíveis de clientes que a minha empresa pode atender. De fato, quem são esses meus clientes? Qual é o perfil desse meu cliente? O que ele valoriza? O que ele procura adquirir? E como ele quer ser atendido na aquisição desse produto ou desse serviço? O que meu cliente quer? É preço? É qualidade? São as duas coisas? Ele está disposto a pagar um pouco mais caro por uma qualidade? Ou um cliente que quer uma maior praticidade, ele não tem muito tempo, ele quer que o produto ou serviço vá até a casa dele, ele quer pagar de uma determinada maneira. Então, eu tenho que entender esse meu cliente, para que eu possa, realmente oferecer um serviço de qualidade, um produto de qualidade, um atendimento para o meu cliente, que eu possa satisfazer a necessidade dele e que, de certa forma, eu possa surpreender a esse meu cliente. E a gente tem justamente alguns aspectos que a gente precisa levar em consideração quando nós falamos desse marketing de relacionamento. O primeiro fala aí, que a retribuição do cliente vem em termos de compras repetidas e dedicação do produto aos novos clientes. Ou seja, o cliente, quando ele é bem atendido, quando ele se sente bem na empresa, ele quer voltar. Ele compra novamente. Se ele não tem a possibilidade de compra, ele indica para outros clientes. Imagina, por exemplo, se nós olharmos para o lado do turismo, para o turismo, o cliente que vai até um destino, que busca uma determinada hospedagem, que vai numa determinada região, num país, numa cidade, ele vai visitar um destino turístico,
quando ele é bem atendido de uma forma geral, quando quando ele fica satisfeito, quando ele é surpreendido naquele ambiente, naquele destino, ele tem a possibilidade de voltar. Ele às vezes quer voltar. E quando ele não volta, porque ele já conhece, tem a pretensão de conhecer outros lugares, ele acaba indicando. Ele indica para outras pessoas, ele posta hoje nas redes sociais, ele vai dando insights, ele faz as avaliações positivas. Então, isso são consequências de que o marketing de relacionamento ele pode trazer para um destino turístico, para uma empresa. Dentro daquilo que nós já falamos, do trabalho conjunto, né, que sempre tem que ser pensado no contexto turístico. Não é só o meio de hospedagem, não é só um ambiente de alimentação, não é só o serviço de transfer, não é só o serviço do guia turístico, é todo o conjunto que vai oportunizar esse marketing de relacionamento. Então, eu tenho que ter essa preocupação. O lucro, a compra em si do bem do serviço, ele passa a ser uma consequência. Eu só tenho que ter essa preocupação de que tem que ser uma relação onde os dois lados ganham. Como a gente vê, uma relação de ganha. Ganha a empresa, ganha o destino turístico, ganha o cliente, ganha o turista. Olha só essa informação. Custa de 5 a 10 vezes mais atrair um cliente novo do que manter um cliente existente. Daí a necessidade que a empresa tem que ter de conhecer o seu cliente e tratá-lo melhor, de estreitar essa relação. Se eu tenho uma boa carteira de clientes, se eu tenho um bom fluxo de clientes, o que eu tenho que fazer com esses clientes? É fazer com que eles fiquem, é fazer com que eles permaneçam na empresa, para que eles se sintam bem, para que eles continuem consumindo o meu produto, para que eles continuem consumindo o meu serviço e que indique o meu produto, o meu serviço, a minha empresa para outros. E aí sim eu vou agregando outros clientes. Então, eu tenho essa concepção de custos, de que é mais caro eu buscar um novo cliente do que manter um cliente novo. Então, eu vou tentar manter o meu cliente. Olha só esse exemplo. Uma consumidora compra uma TV e chega na loja querendo trocar porque a TV veio quebrada, mas não há como provar. Você aceita a devolução? Aí é uma relação com o cliente, onde essa relação, se ela for uma relação que já existe, a possibilidade de você atender o atendimento da cliente, ela é maior. Então, você tem que ponderar aquela relação do ganha-ganha. Nessa situação, até que ponto eu ganho e até que ponto a empresa ganha. A cliente está falando a verdade ou não? Há ou não a possibilidade de eu fazer essa troca com o meu fornecedor, com o fabricante? Então, você vai analisar, dentro desse marketing de relacionamento, até que ponto você pode ou não atender a solicitação do seu cliente. E, na medida do possível, tentar explicar para a cliente até onde você pode ir ou não e o porquê. Se der para você atender, a cliente vai ficar muito satisfeita, independente dela ter ou não culpa na quebra do equipamento. Mas se você não puder atendê-lo, é tentar explicar para ela de uma forma que ela olhe também o lado da empresa. Aí é onde entra a questão do marketing de relacionamento. Aí a gente tem esse lembrete. Um cliente satisfeito, ele tende a divulgar a sua satisfação para 5 outros, e que o cliente insatisfeito fará o mesmo para 10 outras pessoas. Então, a gente tem essa percepção, né, de que o cliente, quando ele está insatisfeito, ele tende a falar mal da empresa, ele tende a sair propagando isso para o máximo de pessoas possíveis. Quando ele está satisfeito, ele divulga menos, mas ele não deixa de estar divulgando. Aí a gente percebe que a repercussão de um ato ruim, ela é bem maior do que um ato bom. Então, nós temos que evitar essa insatisfação dos nossos clientes. Se eu tenho um destino turístico onde o atendimento é ruim, a maioria dos turistas eles saem insatisfeitos, a propagação ruim ela vai se dar para muitos clientes. Então, eu vou perder. Então, dentro desse pensamento do marketing de relacionamento, eu tenho que ter essa preocupação. O que eu vou fazer para trazer essa satisfação para o meu cliente, para que ele seja surpreendido, porque ele realmente ele se sinta à vontade na minha empresa, ele se sinta à vontade consumindo o meu produto, o meu serviço, e que, na situação de haver a insatisfação, a gente tem que ter essa concepção, essa consciência de que a insatisfação ela vai existir, porque a gente não vai, enquanto empresa, enquanto organização, enquanto meio de hospedagem, enquanto destino turístico, você não vai conseguir satisfazer a todos,
O ideal é que você satisfaça pelo menos a maioria, mas a gente tem que ter essa concepção de que a unanimidade nós não vamos conseguir, e a gente tem que ter essa preocupação, esse discernimento de estar preparado para que, quando haja a insatisfação, a gente tente contorná-la. Porque a gente tem que ter a percepção seguinte, que o bom cliente é aquele que reclama quando está insatisfeito. Por quê? De nada adianta o meu cliente ele estar insatisfeito, ele calar-se e ir embora. Porque eu não vou saber a insatisfação dele, eu não vou saber o que está deixando ele ruim, né? Independente dele ter razão ou não. Porque quando o cliente ele expõe para a empresa, você fica sabendo o motivo da insatisfação. Aí você tem como avaliar se realmente o problema foi na empresa, foi com você ou não. Foi uma percepção errônea que o cliente teve. Porque se você consegue ter acesso a essa insatisfação e tenta contorná-la a tempo, você evite que ele propague essa insatisfação para outras pessoas. E aí, dentro dessa questão do marketing relacionamento, nós temos o que se chama de CRM, que é o Customer Relationship Management. É um conjunto de atividades desenvolvidas para gerenciar todos os relacionamentos dos clientes com a empresa. A partir do momento em que você tem um grande fluxo de clientes, você tem um grande fluxo com os clientes, e você começa a ter essa transação de relacionamento, você precisa ter um maior gerenciamento dessa relação. E aí você vai precisar desenvolver equipamentos, você vai ter que desenvolver uma tecnologia de forma que você consiga organizar e gerenciar todas essas informações a seu favor. E a partir do momento em que você consegue essa organização de forma automatizada, através da tecnologia, do relacionamento com o cliente, isso facilita tanto a gestão quanto a tomada de decisões acerca do relacionamento com o seu cliente. Aí a gente tem alguns aspectos sobre o CRM que são importantes a gente levar em consideração. Que houve fracassos na implantação do CRM, porque muitas empresas trataram como uma ferramenta de informática. Achavam que era simplesmente usar a tecnologia, ou usar a informática, usar o software, para coletar dados e informações sobre o relacionamento com o cliente. Sendo que, na verdade, vai além de simplesmente armazenar informação. Eu preciso utilizar essa informação a meu favor. Eu preciso pegar esses dados que eu tenho do relacionamento com o meu cliente, de compra, de satisfação, de insatisfação, dentro hoje de um aplicativo, de um site, por onde o meu cliente navega, o que ele procura, como que está a fidelização do meu cliente, como que não está essa fidelização, até que ponto o meu cliente ele chega no meu site, ele reclama, ou ele reclama em outras plataformas, e eu tenho que utilizar isso a meu favor, utilizar essas informações para gerenciar essa minha rede de relacionamento com o meu cliente. E nós temos aí o paradigma da desconfirmação. Se o desempenho esperado por um produto ou serviço igualar ou superar as expectativas, o consumidor ficará satisfeito. Então, nós temos aí, de um lado, na pré-compra e depois na pós-compra, nós temos as expectativas de desempenho do produto, desempenho real do produto. O cliente vai fazer comparação. A expectativa que ele tinha em relação a um produto, a um serviço, a expectativa que ele tinha, que ele criou antes de visitar um destino turístico e o momento após essa visita. Será que ele ficou satisfeito? Será que toda essa expectativa que ele criou quando ele vivenciou na realidade foi satisfeito? Ou será que essa expectativa foi além? Ela foi superada além do que o hóspede, o turista, ele esperava. Então, você vai ter uma insatisfação do cliente quando ele vivenciar, de fato, o serviço, quando ele vivenciar aquele produto. Então, ele cria uma expectativa, isso é muito comum no turismo hoje, quando a gente percebe que o cliente ele vivencia essa expectativa de forma prévia, quando ele vai lá na internet, quando ele vê fotos, quando ele vê avaliações, e quando, de fato, ele vai vivenciar na prática. Então, eu tenho que ter essa preocupação, por exemplo, se a gente falar de um meio de hospedagem, quando eu coloco, às vezes, fotos na internet que, de certa maneira, não retratam a realidade. E aí, às vezes, eu estou utilizando a tecnologia a meu favor para comercializar um produto ou serviço, eu não estou tendo essa preocupação se o meu cliente ele vai perceber isso com bons olhos. Quando, por exemplo, eu tiro uma foto lá da piscina do meu hotel,
para divulgar no meu site, na minha empresa, do meu meio de hospedagem, e eu tiro por um ângulo onde a piscina ela vai parecer maior do que de fato ela é. Então, se por um lado eu estou criando uma expectativa no meu cliente, eu tenho que ter cuidado para não frustrá-lo quando ele vivenciar na realidade, quando ele estiver no meu meio de hospedagem. Porque esse meu ganho que eu vou ter com a vinda dele até o meu meio de hospedagem, ele vai ser momentâneo. Eu vou ganhar ali a hospedagem, mas eu vou perder porque ele não volta e ele não indica. Por quê? Porque a satisfação dele foi abaixo do que se esperava. Como a gente diz, ele ficou insatisfeito porque o real foi abaixo do que ele esperava. Não houve uma satisfação, houve uma insatisfação, porque eu criei uma expectativa nele, e quando ele vivenciar meu serviço, essa satisfação, ela não existiu. A expectativa dele, ela foi frustrada, porque ele viu uma coisa e na realidade é outra. Ele viu uma bela mesa, foto de uma mesa de café da manhã, e quando ele chegou não era bem aquilo. Então eu tenho que ter esse cuidado de realmente gerar uma satisfação e não uma insatisfação com o meu cliente. Nós já vimos agora há pouco, o cliente, quando ele está insatisfeito, ele propaga essa insatisfação para muitos clientes e num curto espaço de tempo. Ainda mais hoje que nós temos esse advento das mídias sociais, né, da internet, da comunicação de uma forma geral, o cliente hoje ele tem a possibilidade de externar a satisfação por diversos meios eletrônicos, por assim dizer, num curto espaço de tempo. Então, a empresa ela tem que ter essa preocupação com a satisfação e de realmente desenvolver um relacionamento verdadeiro com o cliente, para que ele realmente perceba que a empresa tem uma preocupação com ele, que realmente a empresa ela oferece um serviço de valor e que o cliente ele tem essa percepção do valor. Dentro dessa relação, como a gente percebe aí, dessa relação custo-benefício. O cliente ele está pagando por um produto, ele está pagando por um serviço, e ele tem essa satisfação, né? Ele tem a satisfação de que ele está sendo atendido naquilo que ele realmente procura. Olha só essa ilustração. Você que se conseguir um novo emprego com melhor salário, mas distante de sua casa, para solucionar esse problema, compra um carro. Mas antes analisa a relação custo-benefício. Porque o carro ele vai te trazer alguns benefícios, mas ao mesmo tempo ele vai te trazer alguns custos. E aí você vai pesar até que ponto o novo emprego ele vai ser satisfatório ou não para você, e até que ponto a compra desse carro ele vai ser um custo ou vai ser um benefício para você. O que vai ser maior, o custo ou o benefício? Então, por exemplo, nós temos aqui, dentro desse nosso exemplo, se nós olharmos o carro, 5 benefícios que a gente pode estar analisando. Por exemplo, o benefício funcional. Ele transporta você ao seu novo emprego. Ele ajuda a impressionar um grupo de amigos no âmbito social. No âmbito devocional, pode desenvolver estima por ser o seu primeiro carro. Você conseguiu comprar o seu primeiro carro. Você tem um benefício conjuntural, né? Em dia de chuva, você realmente percebe o valor do carro para você e você vai ter esse benefício cognitivo. Ele pode atender a sua curiosidade em aprender a operar diferentes acessórios, como o computador de bordo, por exemplo. Mas tem todo um custo envolvido nesses benefícios. O custo do combustível, você tem um custo de manutenção do veículo, você tem um custo do seguro do carro, você tem impostos e taxas a pagar relativos a esse carro. Então, você vai ter que pesar isso. Se nós transportarmos esse pensamento de valor para o nosso cliente, é da mesma forma. Ele vai pesar o custo e ele vai pesar o benefício. O que você espera? Que ele veja primeiro o benefício e o custo seja uma consequência. Sim, vale a pena eu pagar um pouco a mais, eu tenho um custo a mais para visitar determinado destino turístico, para me hospedar em determinado meio de hospedagem e para utilizar determinados serviços e determinados vivenciar determinados momentos de lazer, porque é um custo que eu estou disposto a pagar. Porque antes do custo eu estou vendo o benefício. Então a gente percebe dentro dessa relação ganha-ganha que a empresa precisa ganhar, que do outro lado o consumidor, o cliente também precisa ganhar. Aí nós temos o questionamento: quanto custa um determinado produto para um consumidor? Por exemplo, quanto custa um par de sapatos? Aí vai justamente do custo, da percepção de custo que o cliente vai ter.
Ele diz aí, o preço de um produto representa o quanto de dinheiro o consumidor terá que desembolsar pelo produto se desejar adquiri-lo. Esse custo monetário geralmente é o mais evidente. É a questão da percepção de valor que o cliente vai ter. Às vezes o valor que ele vai ter, no caso do nosso exemplo, pelo sapato, é bem maior do que a percepção de custo. Eu quero benefício. Por exemplo, dependendo da minha área de atuação profissional, eu realmente, de fato, eu preciso investir num sapato melhor, porque a minha imagem conta muito na minha relação com o meu cliente. Eu preciso de um sapato mais confortável, porque eu vou ficar muito tempo em pé. O meu tipo de cliente, o meu tipo de negócio, o cliente ele observa o tipo, da maneira como eu me visto, ele me ajuda a vender o meu produto ou serviço. Então, nesse caso, a concepção de valor ela é bem maior. Eu preciso de um sapato mais caro, eu preciso de um sapato mais marca, porque isso vai analisar, vai entrar muito nessa relação com o meu cliente. Já em outros contextos, talvez isso não seja tão levado em consideração. Um outro custo que o cliente vai ter é a questão do tempo. Então, o tempo, muitas das vezes, para o meu cliente, ele tem um valor muito grande. Então, eu preciso levar isso em consideração quando eu vou oferecer um produto ou um serviço para o meu cliente. Dentro daquela concepção inicial que nós trouxemos, de que você precisa tentar entender o teu cliente, de ver quais são as preferências dele, o que é que ele busca, muitas das vezes o tempo para ele tem um valor muito alto. Então, às vezes, ele está disposto a pagar mais caro para ter esse benefício do tempo. Porque o tempo para ele é muito dispendioso. Então, ele tem que ter essa preocupação. A empresa tem que ter essa preocupação. Até que ponto o tempo para o meu consumidor ele é considerável? Nós temos aí, considere, por exemplo, a intensa concorrência que faz a televisão, a internet, o cinema e os restaurantes pelo tempo de folga do consumidor. Então, no momento de folga, ele quer o lazer. Então, se você oferece para ele esse lazer de uma forma mais prática, onde ele veja que o tempo dele está sendo bem empregado, ele vai optar pelo teu serviço, ele vai optar por você. Às vezes, não é nem a questão do deslocamento em si, é o tempo. Se nós falarmos, por exemplo, do Piauí, nós temos uma máxima, né, que se fala no nosso estado, de que o piauiense ele não conhece o Piauí. Isso é verdade ou é mentira? Será que de fato o piauiense conhece ou não o Piauí? Se nós olharmos pela ótica de que de fato nós fizermos pesquisa e as pesquisas apontarem que de fato o piauiense não conhece o Piauí, nós podemos olhar isso como um problema, mas também podemos olhar isso como uma oportunidade. Onde se o piauiense ele não conhece o Piauí, deixa eu despertar o piauiense o quão bom é para ele conhecer o Piauí, os pontos turísticos, a sua gente, a sua cultura, a sua história. Então, deixa eu utilizar isso como uma oportunidade de levar o piauiense até esse Piauí que ele não conhece. De forma confortável, de maneira prazerosa, num tempo onde no final de semana ele pode se deslocar num ônibus leito, fretado por uma empresa que ofereça um serviço de qualidade, onde ele pode se deslocar 100, 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500, 600, num final de semana, e conhecer de uma maneira prazerosa, com sua família, por exemplo, um determinado ponto turístico, um determinado roteiro turístico do nosso estado, a um preço acessível, de forma que ele possa pagar. Então, tudo isso são oportunidades que você pode estar desenvolvendo dentro de um conjunto de valor que você vai oferecer para o teu cliente. No caso, o piauiense, onde ele não vai vislumbrar primeiramente o custo, mas o benefício. Então, vai muito da maneira como você se relaciona com o seu cliente e como que você vai oferecer esse serviço para ele. Aí entra a questão do custo psicológico. Ele diz aí, escolher um determinado produto, um primeiro custo psicológico advém na necessidade de ter que aprender muitas coisas sobre o produto. Outro tipo do custo psicológico advém do desconforto gerado pelo fato de o consumidor ter que tomar uma decisão de escolha de um produto. Então, a gente tem aqui um outro custo, além do custo do tempo, por exemplo, esse custo psicológico, a tomada de decisão. Às vezes o cliente ele fica na dúvida, ele não sabe qual decisão tomar. E aí onde entra a empresa, de muitas das vezes, de tomar essa decisão diretamente pelo consumidor. Mostrar para ele que ele pode confiar
que a decisão de escolher o seu produto, de escolher o seu serviço, é a decisão mais acertada, de que isso não vai trazer prejuízos para ele. Se nós voltarmos lá para o início desse momento, dessa aula, quando nós falamos da relação lá da venda do abacaxi, aquilo ali teve um custo psicológico para o cliente traumático, e que ele vai levar aquele custo para outras relações que ele vai ter com outros clientes e com outras empresas. Porque ele sempre vai se lembrar da situação que ele passou com o abacaxi. E isso vai ter um impacto psicológico muito nessas decisões de compra dele. Então, cabe à empresa tentar ajudá-lo nesse sentido. E aí nós trazemos um conceito, que é o de dissonância cognitiva, onde esse conceito ele diz que é o desconforto psicológico pós-compra causado pela possibilidade de que o produto escolhido não corresponda à melhor decisão. E você comprou algo, mas não sabe se tomou a decisão correta. Será que realmente precisava desse produto? Será que o preço foi justo? Não era melhor ter pensado um pouco mais? Quantos de nós não temos, no ponto de nós, não temos nas nossas casas produtos que, de certa forma, são supérfluos, não eram necessários, mas que a gente acabou comprando. Ou que muitas das vezes você se arrependeu da compra. Comprei uma marca tal, comprei muito caro, o produto é novo, foi lançado agora, poderia ter esperado um pouco mais. Quantos de nós, independente da idade, do poder aquisitivo, não compramos por impulso? Independente do produto ser caro ou não, você muitas vezes acaba comprando por impulso. Você acaba muitas das vezes se arrependendo dessa compra. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? A empresa precisa olhar dentro desse marketing de relacionamento, esse custo psicológico. Esse custo psicológico pode ter, de às vezes você, enquanto uma marca que entrar no mercado, que um concorrente já tem um valor, ele já tem uma relação com o cliente, esse custo psicológico o cliente já tem determinada marca, e para você mudar, você não consegue. Então, precisa ter essa preocupação, a empresa precisa ter esse olhar. E dentro dessa concepção de valor, nós temos aí os benefícios e os custos dentro de uma relação onde o consumidor, olhando os benefícios e os custos, ele vai ter justamente essa concepção de valor para ele. Então, de um lado, nós temos os benefícios funcionais, sociais, emocionais, cognitivos e conjunturais desse produto e desse serviço. E numa relação com eles, nós vamos ter os custos monetários, os custos de tempo e os custos psicológicos. E é justamente fazendo essa relação que o cliente vai definir pela concepção dele que ele vai ter de valor sobre o produto ou o serviço. Aí onde a compra, o dinheiro desprendido para adquirir o produto ou serviço, ele passa a ser uma consequência, porque o cliente está olhando o valor. E se o produto ou serviço para aquele cliente vai ser um produto ou um serviço de valor, ele vai estar disposto a arcar com os custos para adquirir esse produto ou esse serviço. Então, nós temos que a empresa orientada para o marketing deve aumentar o valor para o consumidor. Para tanto, a resposta mais trivial é simples: aumentar os benefícios oferecidos e reduzir os custos. Essa é a lógica. Mas é uma lógica que a gente sabe também que não é tão simples de ser praticada. E para isso, a empresa ela vai desenvolver algumas estratégias para que ela possa reduzir os custos e aumentar os seus valores, né, para o seu cliente, para que o cliente perceba esse valor e esse custo reduzido para adquirir esse valor através de um produto ou um serviço. Algo que o marketing vai desenvolver através do marketing de relacionamento e de outras estratégias e ferramentas de marketing, que é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro, né, na continuação dessa aula.